Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, onde eu vou ter o prazer de apresentar para vocês uma novidade aqui do Conexão Alfa, que é o programa ProAlfa, que é um programa de alfabetização cognitiva, tá? Como que funciona esse programa? Esse programa, ele reúne estratégias que, pautadas em evidências científicas, são consideradas padrão ouro para alfabetização. Então, nesse programa, nós vamos contar com as instruções fônicas junto com as instruções metafonológicas para a gente conseguir ter esse padrão ouro na alfabetização. Foi pensando assim que o ProAlfa foi criado. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo, eu vou mostrar para vocês a estrutura desse programa, que tem muita coisa boa, gente, muita coisa boa. É um programa completo de alfabetização. Então, esse programa, ele surge através de estudos voltados para a ciência cognitiva da alfabetização, né? Que envolve a prática de leitura e a prática de escrita também. Como acontece o desenvolvimento cerebral e esse desenvolvimento esperado ali para o processo de leitura e para o processo de escrita. A partir daí, nós estudamos também vários artigos científicos mostrando as evidências do método fônico, mostrando evidências de instruções fônicas junto com instruções metafonológicas, e por isso o ProAlfa foi criado pensando nesses estudos, nessas pesquisas mais atualizadas, considerando principalmente como que o cérebro aprende a ler e a escrever. Nós vamos nós vamos ser favorável a esse desenvolvimento, falar a mesma língua desse desenvolvimento, né? Então, vamos lá que eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse programa. A base científica do programa. Então, vamos lá. A base científica do programa, né, que eu trouxe aqui para vocês, ele tem uma base na ciência cognitiva da alfabetização, que eu falei para vocês no slide anterior. O que significa isso? São estudos reunidos, né, de três ciências aqui: neurociência cognitiva, linguística cognitiva e psicologia cognitiva. Essas três ciências, elas se reuniram para formar a ciência cognitiva da alfabetização. Ou seja, essas três ciências, elas se preocupam em estudar como que o cérebro ele se transforma, como que ele se recicla para acontecer o processo de leitura e escrita. E por isso essas pesquisas elas são feitas no cérebro ativo, né? No cérebro vivo ali em pleno funcionamento. Então essas três ciências elas se reuniram para explicar como acontece esse processo, tá? Então, com base nesses estudos mais atualizados que nós estamos tendo, foi criado o programa ProAlfa, tá? Ele tem essa base científica. Então, continuando aqui, nós vamos pensar aqui, né, que o público-alvo do ProAlfa são professores, coordenadores, gestores escolares, profissionais da clínica, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, entre outros, pais, e pode ser aplicado em contexto clínico, em contexto educacional e homeschooling também, tá? A faixa etária indicada é entre 5, 6 anos até 9 anos. E se eu tiver uma criança de 10 anos, ou se eu tiver um adolescente com dificuldade na alfabetização, eu posso usar o programa? Pode, mas vai ter que fazer algumas adaptações, porque eu vou mostrar para vocês ao longo dos nossos slides aqui, que é um programa que envolve muita ludicidade, né? Envolve também gamificação junto com essa ludicidade, trazendo uma motivação também para o programa, tá? Então, pode ser que crianças mais velhas tendem a achar que é um pouco infantil. Então, a gente tem que fazer um pouco essa adaptação. Mas o público-alvo principal é esse aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Pode ser usado, então, em contexto escolar e contexto clínico. A estrutura do programa, nós vamos falar um pouquinho, então, da estrutura desse programa. A primeira parte do programa
ele contempla atividades direcionadas para o estímulo de consciência fonêmica, que se trata de uma subhabilidade da consciência fonológica. Vocês já devem ter ouvido muito essa comparação, né? Essa metáfora. Vamos imaginar que a consciência fonológica é um guarda-chuva e que embaixo nós temos várias subhabilidades. Então, a consciência fonêmica é uma delas. E por que eu trouxe, junto com a instrução fônica, uma parte, né, importante ali do programa de consciência fonêmica? Porque esses estudos nos dizem que quando você oferece para a criança a instrução fônica junto com a instrução metafonológica, ou seja, que você ensina a criança a pensar sobre os próprios sons que ela emite, né? Os sons da fala. Então, tudo que é meta é que eu estou pensando sobre, né? Eu estou tendo consciência daquele som que eu emito, né? Então, quando você une essas duas coisas, você tem o padrão ouro de alfabetização. Por isso que o ProAlfa é um padrão ouro de programa para alfabetização, porque ele tem a consciência fonêmica junto com a instrução fônica, tá? Mas calma que a gente está falando só da primeira parte do programa, tá? Então, essa primeira parte do programa, que também vai envolver aqui, né? Voltando aqui, vai envolver a instrução fônica. Então, nessa primeira parte do programa, eu vou ter duas coisas, duas habilidades andando em paralelo, tá? Eu vou ter a parte da consciência fonêmica e vou ter a parte da instrução fônica. E o que envolve essa instrução fônica? Ela é um ensino direcionado, né? São várias atividades direcionadas para o ensino sistemático das letras, que são grafemas, e os seus sons, que são os fonemas. Nessa primeira parte do programa, nós vamos contemplar somente os fonemas regulares, tá? E também nós vamos ter a via do profissional e a via da criança, tá? Elaborado ali com muito carinho, com muito cuidado para as crianças utilizarem no dia a dia, tá bom? Nesse material também, da primeira fase, nós vamos ter materiais extras, tá? Um material extra, gente, que tá super bacana, é um material de nomeação automática rápida e a prática de lembrar. Então, você, professor, você, terapeuta, você está seguindo ali o programa, tem o passo a passo, tem o dia a dia, né? Tem a sessão 1, tem a sessão 2, tem a sessão 3, o que você vai fazer. E, de repente, chega ali, ó, o momento de você ir para o material complementar, para o material extra. Então, você vai ter ali no seu guia de profissional, você vai ter ali um momento de utilizar esse material extra, tá? Então, as crianças também, cada um vai ter o seu material extra. Nesse caso, esse material extra ele vai ser voltado para a nomeação automática rápida e a prática de lembrar, tá? A nomeação automática rápida é uma habilidade muito importante, que vários estudos já têm mostrado para a gente, que ela vem juntinho ali com o desenvolvimento da leitura, tá? Então, ao mesmo tempo que a criança está aprendendo aqui na instrução fônica, ela está tendo a oportunidade de, nesse momento da instrução fônica, de fazer uma nomeação rápida, mais automática, que isso vai colaborar, vai contribuir para uma leitura eficiente lá na frente, tá bom? Que vocês vão ver logo mais nas outras fases do programa. E o que é a prática de lembrar? Então, a criança aprendeu aqui na sessão 1, na sessão 2, ela vai lembrar o que ela aprendeu na sessão 1. Na sessão 3, ela vai lembrar o que ela aprendeu na sessão 1 e na sessão 2, tá? Então, essa aprendizagem é uma aprendizagem que vai acontecendo no dia a dia e se não ficou bem consolidado, ela vai ter uma oportunidade de ouvir o professor ou o terapeuta falando de novo, mostrando de novo, oferecendo um estímulo novamente, tá? Isso tudo dentro do programa, bom? Então, continuando aqui, né, com a nossa apresentação, nós temos também, nesse material extra, um material dedicado, um material complementar dedicado para a discriminação visual, que também é uma habilidade importante ali, já que nós estamos falando da leitura,
Vamos pensar que a leitura, ela acontece, né, para nós videntes, ela acontece através de um processamento visual. Então, eu tenho uma entrada visual. É um código, que é uma letra, e eu vou transformar esse código em um som. Então, é um processo cognitivo, mas onde ele começa? No visual, tá? Então, esse material também traz o material extra para a gente já ir trabalhando essa discriminação visual conforme você vai oferecendo ali para eles o nome da letra, o som da letra, movimento da letra. Então, tem um passo a passo, tá? Tem um guia e esse material é um material extra que também vai colaborar muito para esse processo. Na segunda parte do programa, nós vamos ter as práticas de leitura e escrita, né? Que se referem às atividades de leitura para o desenvolvimento e do processo de decodificação. Então, primeiro eu dei repertório, primeiro eu trabalhei o conhecimento do alfabeto nessa base dos fonemas regulares, tá? Em 30 dias eu faço isso, né? Em 30 sessões eu faço esse processo dos fonemas regulares. E aí eu já vou avançar para um processo muito importante, porque eu saio daquela fase da nomeação automática e vou para a fase da leitura, tá? Então, é um avanço muito grande, porque nesse momento eu estou favorecendo a precisão, a fluência e a compreensão leitora, né? Além de atividades também voltadas para o desenvolvimento do processo de codificação, que é o processo de leitura. Mas calma, que nós estamos apenas na segunda parte do material. Na terceira parte do programa, tá? Vou riscar aqui para a gente entender bem. Nessa terceira parte do programa, que se refere à instrução fônica também, mas com atividade de implementação dos sons irregulares, dígrafos e encontros consonantais, tá? Então, eu vou avançando. Por quê, gente? Porque nesse programa eu vou usar o método fônico para a instrução fônica, né? E o método fônico, ele tem que vir de uma maneira bem estruturada, de maneira planejada, do simples para o mais complexo, tá? Então, nessa fase da terceira parte aqui do programa, ele também contempla práticas de leitura e escrita, tá bom? Então, nós já vamos avançando para que aquela criança, ao final do programa, ela consiga ter uma leitura condizente com a idade dela, tá bom? Vamos lá, então, que aqui eu trouxe para vocês um esquema para a gente entender melhor como que funciona, né? Como que funciona essa parte de passo a passo, tá? Então, primeiro, eu vou entrar com a consciência fonêmica aqui, a primeira parte do programa, juntamente, por isso que tem essa setinha aqui, olha, mostrando que juntamente com a consciência fonêmica, eu vou trabalhar o livro 1 de fonemas regulares. Lembra que eu falei para vocês que no livro 1 eu vou mostrar daqui a pouquinho melhor para vocês? No livro 2, aí sim eu vou avançar para o livro 2, tá? Então, todos os dias eu vou ter pelo menos 10 minutinhos de práticas ali, de consciência fonêmica e pelo menos 20 minutos, pelo menos, de livro 1 de fonemas regulares, tá? Então, no total, eu vou utilizar ali por volta, em média, de 30 minutos para aplicar esses dois aqui, tá bom? Então, aí eu avanço para o livro 2, que traz práticas de leitura e escrita, né? Então, eu não vou esperar a implementação de todos os fonemas para depois fazer prática de leitura e escrita. Não. Então, eu implementei os fonemas regulares, eu já vou para as práticas de leitura e escrita, porque aquela criança precisa avançar, precisa ler, né? Para ser capaz de sair, por exemplo, do primeiro ano com 6 anos, lendo pelo menos 50 palavras por minuto, pelo menos, né? No livro 3, nós vamos ver os fonemas irregulares, dígrafos e encontros consonantais e práticas de leitura e escrita. Então, vocês percebam que eu vou, como um degrau de uma escada, né? Eu vou galgando os degraus dessa escada. Então, eu tenho aqui um passo a passo, né? Então, um passo a passo que eu tenho que seguir, eu tenho um direcionamento, tá?
Então, agora, nós vamos conhecer mais detalhes do programa, que são detalhes super importantes que eu gostaria muito de passar para vocês, tá? Essa parte da consciência fonêmica é uma atividade por dia, todos os dias, tá? Nessa parte da primeira fase do programa. Essa parte, ela é dividida em duas vezes, aliás, duas partes, tá? Essa questão, esse livro de consciência fonêmica, ele é dividido em duas partes. Primeiro, as crianças vão ser estimuladas a fazer discriminação do som, do fonema, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão discriminar o que é parecido, o que é diferente, o que é igual, tá? Depois disso, eles vão ser estimulados a produzir o som, né? Então, para essa fase, é uma fase também muito lúdica, eu vou usar muitas boquinhas, as cartinhas de boquinhas, eu vou usar muitos jogos, eu vou usar várias, eu deixo ali para vocês passo a passo realmente, né? Então, vou usar bola, eu vou usar bexiga, eu vou usar bolinha de sabão, tá? Nessa primeira aqui, que é da discriminação, lá no livro vocês já vão ter tudo que vocês vão ter que fazer, vão ter as figuras, pode imprimir, plastificar, cada grupo de crianças ter o seu, ou cada criança ter a sua, ou eu tenho um para a sala toda e vou trabalhando em cantinhos, né? Se eu sou da clínica, eu tenho um para utilizar ali na clínica. Então, é um material muito versátil, tá, gente? Muito fácil também de produzir. E o quanto eu pude deixar tudo esquematizado para vocês, detalhado e pronto para vocês, eu deixei, tá bom? Explicadinho, tudo com legenda embaixo, né? Então, é um material muito bem elaborado. Então, nós vamos pensar que quando eu estou falando ali da consciência fonêmica, eu estou na primeira parte do programa, né? Que é a parte que eu vou ter que aplicar todos os dias, tá? Então, nós vamos avançar dentro ainda da primeira parte do programa, nós vamos falar do livro 1, que é o conhecimento do alfabeto. E que é uma coisa muito legal, gente, que esse programa traz. Por quê? Porque eu trouxe, através da ludicidade, eu trouxe um recurso lúdico que se chama Trilha Cidade das Letras. O que é essa Trilha Cidade das Letras? Ela envolve os personagens, que inclusive eu estou aqui com o Neuro, né? Esse é o personagem principal aqui. Toda vez que o Neuro está com um livrinho, é porque ele vai apresentar para as crianças alguma coisa, né? Então, ele vai até essa cidade das letras, ele vai junto com seus ajudantes e amigos, que são as células da glia, que também tem um nome todo, né, elaborado ali para o cenário das crianças, para o contexto das crianças, e aí eles vão explorar essa cidade. E de acordo com o que eles vão explorando, eles vão trazendo essas novidades para as crianças, né? E ao mesmo tempo que as crianças também vão trazendo aqui, através de uma gamificação, elas vão conquistando algumas coisas, tá? Então, a partir do momento que o Neuro consegue mostrar ali para as crianças uma fase 1 ali da cidade, né? As casinhas verdes, que são as primeiras, que são das vogais, as crianças vão conseguindo lembrar através da prática de lembrar. Então, elas vão conquistando, elas vão desbloqueando materiais. Esses materiais vão ser importantes, porque no final do programa da Trilha da Cidade das Letras, eles vão ganhar um troféu, né? E esse troféu vai permitir que eles, inclusive, continuem lá no livro 3 com essa gamificação, tá? Com esse sentido, com essa motivação, com essa ludicidade também, ok? Então, é um programa que foi pensado, foi estruturado, tá? Para trazer para vocês, através da instrução fônica, né? Trazer o método fônico de maneira estruturada e planejada, com a estimulação fonoarticulatória. Então, nós vamos ter muito, todos os dias, em todas as sessões, a questão das boquinhas, a questão dessa fonoarticulação aqui, para elaborar, para produzir o som, né? Vamos pensar que o que é a base de tudo? O que é o princípio de tudo antes de falar de leitura escrita? É a linguagem oral. A linguagem oral é a base de tudo. E para a linguagem oral, o meu cérebro já nasceu com as áreas específicas, com as áreas prontas, faltando apenas
se conectar, ter aquela ligação que eu vou conseguir ter a partir do momento que eu estou ali, né, em contato com o meu meio social, enquanto o bebê, né, ouve ali os pais falando a língua mãe, a língua nativa com eles, ouve ali outras pessoas, então ele vai conectando, ele vai cada vez mais formando aquelas conexões. Só que para a leitura, né, vamos falar de leitura que ela acontece primeiro, essas áreas elas vão ter que ser recicladas, porque não existe uma área específica para leitura, né? Então vamos pensar, se eu estou codificando uma coisa que é um som, né? Então o que é esse processo quando eu codifico? Eu transformei o som num código. Então quando eu falo de letra, é porque eu transformei um som em um código que é a letra, certo? Então, eu estou trazendo isso de forma mais natural, né? Porque quando eu falo do som eu entendo, porque eu produzo esse som desde muito novo, né? Então, do som eu entendo. Então, eu estou falando para vocês, eu estou mostrando para vocês que eu estou transformando esse som que eu produzo em um código que é a letra, tá? Então, por isso que isso, para as crianças, ele é algo muito significativo, porque é algo que começa a ter um sentido para elas. Quando eu falo da boquinha, quando ele observa no espelho a boquinha, quando ele vê no outro o movimento da boquinha, quando ele usa a cartinha da boquinha, tá, gente? Então, isso é fundamental, é essencial aqui no nosso programa, né? E o nosso programa, inclusive, ele vai ter toda essa questão, tá? E vou apresentar aqui para vocês um pouquinho dessa trilha da Cidade das Letras, que nós temos ali o Neuro, né? Que é o personagem principal. Nós temos o azulzinho, que é o Oli. O Oli, ele tá sempre junto com o Neuro, porque ele é o oligodendrócito, que a principal função dele é a bainha de mielina, né? Então, é envolver ali os axônios do neurônio com a bainha de mielina para que ele fique mais rápido. E nós temos o verdinho, que é o astro, onde o principal papel dele é a organização, é a limpeza do sistema nervoso, deixando tudo prontinho para a aprendizagem. Mas é lógico que para a criança a gente vai utilizar no material. Cada um desses aqui, gente, eles vão ter um papel no programa, tá? Então, o Oli, por exemplo, ele vai ser sempre da prática de lembrar. Então, sempre que eu tiver que puxar na memória, vai aparecer o Oli. Então, sempre que eu tiver que organizar as coisas, vai aparecer o verdinho, que é o astro, porque ele organiza as coisas. E sempre que eu tiver que fazer alguma coisa muito rápida, por exemplo, lá na nomeação automática rápida, vai aparecer a Lili, que é essa menininha que vocês estão vendo aí, que é a bainha de mielina, né? Então, tudo na linguagem da criança, mas trazendo um pouquinho aqui para vocês, né, do significado, tudo tem um significado, tudo tem um contexto aqui dentro desse programa, tá? Então, esse aqui é a Cidade das Letras, que cada aluno, cada criança, cada paciente vai ter o seu, que vai ser através do programa de gamificação, né? Então, essa Cidade das Letras, eles vão conquistando coisas ao longo desse processo, tá? Então, vamos lá, avançando aqui, né? Nós temos o material extra, que eu falei para vocês, da nomeação automática rápida e da prática de lembrar, e nós temos também da discriminação visual, tá bom? Nós temos também que também é um material extra. Então, nós vamos pensar que nessa fase do programa, nós estamos aqui, tá? Na primeira parte do programa, né? Onde envolve essa questão dos fonemas regulares e da consciência fonêmica. E no livro 2, nós vamos ter já práticas de leitura e escrita, mais voltadas para fluência, para precisão, para compreensão leitora, tá? E aí, nós vamos avançando aqui dentro do nosso programa, porque dentro dessa prática nós estamos nessa setinha amarela, no livro 2, e aí, enfim, nós vamos para o livro 3, que ainda é do conhecimento do alfabeto, que nós vamos trazer os fonemas irregulares, dígrafos e encontros consonantais, mas eu já vou introduzindo as práticas de leitura e escrita, porque nessa fase, as crianças, os indivíduos que vão participar desse programa, eles já estão mais amadurecidos, né? Então, eles já estão mais capazes de fazer uma leitura mais fluente, certo?
Então, aí, nós chegamos, nesse momento, na última fase do nosso programa com o livro 3, tá? E quais são os componentes desse programa aqui? Esse é um programa completo, dinâmico, utilizando várias estratégias, pistas, informações que podem colaborar para uma aprendizagem mais significativa, né? Mas eu vou mostrar para vocês como ele acontece aqui. Ele acontece através de videoaulas para você, profissional, que tem interesse nesse programa, ou para você, pais também, porque eu vou explicar o passo a passo de cada coisa que eu falei muito brevemente aqui. Nós vamos ter o PDFs com todos as fases, né, do programa para vocês, tá? E nós vamos ter de bônus os links para estudos adicionais, se vocês quiserem conhecer mais sobre essas células do sistema nervoso, né, para poder se preparar melhor, para ir sentir mais segurança também, para ir conversando ali com as crianças. QR Codes com os sons das letras, trilha Cidade das Letras com os personagens, cartas com boquinhas e atividades com pontilhados e traçados das letras, porque eles já vão ser treinados, e isso já vai ser tudo exposto para eles, né? Que a letra tem um nome, tem um som, tem as formas, e que eu posso perceber aquelas letras, eu posso identificar aquelas letras através de algumas palavras, e eu posso também escrever aquelas letras onde estão faltando ali, tá? Então, todos os dias eles vão participar de atividades nesse sentido. Ok, gente? O investimento é um investimento muito acessível nesse pré-lançamento, tá bom, gente? O programa completo, com todos os bônus, ele está de R$ 999 por R$ 499, podendo ser parcelado em até 10 vezes no cartão. A nossa plataforma é a plataforma nova, www.conexãoalfa.com.br. Acesse lá para garantir o seu no valor do pré-lançamento, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa explanação, dessa explicação, gostado do programa. É um programa que, com certeza, vai vir ali com muitas coisas boas, muita ajuda ali para vocês no dia a dia, principalmente para você que não quer ficar ali pensando e planejando cada atividade, né? Então, é um programa que já tem estruturado ali o que você vai fazer na sessão 1, o que vai fazer na 2, o que vai fazer na 3. Então, para você que é da escola, é um programa para ser utilizado ali no dia a dia de escola de alfabetização. Para você que é profissional da clínica, é um programa de intervenção. Então, você já fez a avaliação e você precisa intervir nesse processo de alfabetização. Esse é um programa ideal para você, tá? E para vocês pais que também fazem o homeschooling, também é indicado, porque você vai ter ali um passo a passo e além de ter um pouco dessa base teórica, porque na videoaula eu vou explicar para vocês o porquê do livro 1, o porquê do livro 2, o porquê dos livros extras, o porquê é tão importante a gente fazer a nomeação automática rápida, o porquê é tão importante eu fazer a prática de lembrar, né? Mas deixem aqui nos comentários quais as dúvidas que vocês têm, principalmente quando a gente fala de alfabetização, independente do programa, mas quando a gente fala de alfabetização, qual a dúvida você tem? Se você é de escola, se você é da clínica, se você está aqui como pai, como interessado, tá bom? Isso para mim é muito importante, tá? Compartilhe também com pessoas que você sabe que tem interesse, que gostaria muito de saber desse programa, tá bom? Eu vejo vocês, então, mais para frente, falando com certeza de alfabetização, que tem muitas coisas boas ainda para trazer para vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus.